Caio Fábio e o Evangelho perigoso. Esse é o tema do vídeo de hoje. Fala galera, eu sou o Rico Rocha e hoje eu quero falar sobre o Caio Fábio. Tudo aquilo que ele tem representado entre o Evangelho e as pessoas que têm visto ele. Todos os podcasts que o Caio tem ido têm sido muito polêmico. E, de certa forma, as pessoas têm gostado muito. As pessoas, entre aspas. Algumas pessoas, principalmente as pessoas que estão meio assim com o Evangelho, que não estão totalmente inseridas no Evangelho. Eu, particularmente, conheço algumas pessoas que gostam do Caio Fábio, gostam da teologia do Caio Fábio, mas não são pessoas que estão inteiramente ligadas com a igreja. O que eu quero dizer com isso? O Evangelho que o Caio Fábio traz, porque ele prega um Evangelho, e isso é fato, é maravilhoso, é muito legal, só que tem algumas coisas que não batem, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, toca o sininho, curte e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Amém? A ideia aqui não é criticar o Caio Fábio, não é denegrir o Caio Fábio. Aliás, quem me conhece aqui sabe que a minha intenção nunca é falar mal das pessoas. Eu só trago aquilo que está acontecendo, que está sendo dito e faço uma análise e, obviamente, oro por essa pessoa. Não porque eu seja o grande, o bambambam, mas porque realmente a gente quer trazer essas pessoas de volta para o Evangelho, trazer essas pessoas para um Evangelho mais reto, mais entendível, mais compreensivo. A questão é que o Caio Fábio, ele prega há muito tempo um Evangelho muito diferente daquilo que as igrejas estão acostumadas. Por isso, se você vê qualquer podcast que ele está falando, ele diz que os pastores estão contra ele. Então, assim, é óbvio, nem todos os pastores são legais, nem todos os pastores são íntegros. Tem pastor que é muquirana assim, tem pastor que é bandido, tem pastor que é ladrão. Assim como tem padre ladrão, assim como tem presidente ladrão, como tem político ladrão, assim como tem pai de santo ladrão, assim como tem qualquer lugar que tem gente, tá fadado a ter pessoas que vão pisar na bola. Agora, o Caio Fábio, há muito tempo, ele vem falando nos podcasts e vem trazendo uma audiência um pouco estranha. Porque, observe bem, um grande pensador disse que quando o mundo nos aplaude, é porque tem alguma coisa errada. Isso eu estou falando do cristão, tá? O cristão, aquele que segue a Cristo, aquele que faz aquilo que Cristo faz. A Bíblia diz, aquele que diz estar nele e não anda como ele andou, é mentiroso e nele não está a verdade. Isso é a Bíblia que fala. Então, a partir do momento em que eu ouço ali o Caio Fábio falando do seu testemunho, ok, não tem problema nenhum com o testemunho do cara, o cara teve problema com pornografia, inclusive ele fala algumas coisas que são até gritantes para a pessoa que não é cristão, a pessoa se sente ofendido pelo tipo de palavra, o tipo de linguajar que ele usa. Não é algo que você se sinta bem, até uma pessoa normal, uma pessoa que não é cristã, é uma pessoa que normal, uma pessoa que não tem religião nenhuma e tal. Até essa pessoa se sente ofendida quando vê ele falando, quando ouve, né, ele falando algumas coisas. Ele inclusive denuncia que ele aos 5 anos de idade foi estuprado, praticamente foi abusado sexualmente, a palavra é essa. Abusado sexualmente da babá, com 5 anos. Ele diz ali com muita vaidade, com muita alegria, eu posso dizer assim. Você vê e tira suas conclusões. Peguei a lourinha de olhos azuis. O que é ter um treco? Comi. Comi a filha da amante. Digo, papai. Puta que pariu! Ai, Caio. Oh, e ela gostou. E ela gostou. Por que você acha que eles são da igreja? Gostou. Por que você acha que eles são da igreja? Ela gostou. Imagina o culto desse cara. Pô, maravilhoso. Inclusive escreve aqui embaixo o que você está achando e o que você tem a dizer sobre esse assunto. Eu quero ouvir, eu quero ler, né, na verdade, o que você acha. Ele ali falando que com 2 anos ele já ficava embaixo da mesa para sentir ali o cheiro, né? Eu não vou falar aqui o nome, né? As amigas da mãe ficavam sentadas à mesa e ele embaixo da mesa ali sentindo o cheiro da genitália das mulheres. E ele já dizia que ele era muito ávido por esse tipo de coisa, né? E com 5 anos ele dizendo também com felicidade que ele foi abusado sexualmente da babá, e quando seu pai mandou essa babá embora, ele chorou muito, ficou muito chateado. E o que também me deixa espantado
é que ele só tem vitória. As derrotas, não tem nenhuma derrota, só tem vitória. Ele era mestre de jiu-jitsu, faixa preta, treinou com Gracie, batia nas pessoas, ele nunca procurou briga, isso ele fala, mas que quando a briga vinha até ele, ele pegava mata-leão e fazia, acontecia. Inclusive, ele extorquia pessoas na praia apenas com a palavra. Disse que nunca pegou em armas e tal, mas que falava com as pessoas: olha, se você hoje foi contemplado em me ajudar, se você não me der um dinheiro, eu vou ter que te quebrar todo e tal, enfim. Várias coisas que ele foi falando ali e ok para testemunho, não tem problema nenhum. Agora, eu acho estranho quando um cristão, quando uma pessoa que deve tocar pessoas pela presença de Cristo, começa a falar alguns palavrões e as pessoas que inclusive não são cristãos começam ali a compartilhar e rir, xingar palavrão também, e aquilo ali vira uma mesa de bar e é estranho, tá? Eu vejo pessoas realmente tocadas por Deus, que até contando o seu testemunho, as pessoas que estão ouvindo são tocadas. As pessoas ficam arrepiadas, as pessoas sentem a presença de Deus e é bem diferente. Então ali quem está vendo não tem problema de contar o testemunho. Agora, essa alegria toda que se conta o testemunho é que me espanta um pouco, mas ok, não tem problema nenhum. A questão é que ele diz que realmente ele recebeu Jesus, ele se converteu e ele fala que isso tudo foi antes da conversão, não tem problema nenhum, ótimo. Agora, o problema é após a conversão. Caio Fábio, ele foi um cara que arrastou multidões. Ele é um evangelista absurdo, ele é um gênio. Como o Rodrigo Silva disse, ele é um gênio. O cara é de uma genialidade absurda. Só que a questão é que, penso eu, que assim como Lúcifer, ele também teve a síndrome de Lúcifer. Já ouviu falar na síndrome de Lúcifer? Lúcifer ele era um anjo de luz e então ele era o melhor de todos os anjos. Só que ele, por ser melhor que todos os anjos, ele acabou pensando que ele podia ser igual. Obviamente não melhor. A Bíblia fala que ele queria ser igual ao Altíssimo. E então ele se ensoberbeceu pela sua beleza, pela sua genialidade e acabou sendo expulso do céu. Não foi muito diferente com Caio Fábio, que também foi expulso da denominação que ele era ligado e ele teve problemas, enfim, não quero entrar nesse mérito porque eu não estou aqui para julgar, não estou aqui para acusar ninguém. A questão é que quando ele começa a falar do Evangelho, ele é muito inteligente. Inclusive, ele disse que não precisa mais ler a Bíblia, porque a Bíblia está dentro dele e ele já leu tanto que ele memorizou a Bíblia de capa a capa. Então, isso já começa a me estranhar, porque se você não tiver um contato com a Bíblia, já é muito estranho. Ainda que você tenha ela na cabeça, mas pegar a Bíblia, quem lê, quem gosta da Bíblia, quem ama a Bíblia, sabe o que eu estou dizendo. Quando você pega a Bíblia, quando você lê a Bíblia é diferente. Ah, Rico, mas você está sendo religioso. Beleza, sem problema nenhum. Quando você ama a Bíblia, ainda que você tenha ela dentro de você, ok. Agora, você dizer que é uma estupidez o Antigo Testamento, isso é totalmente antibíblico. Então, tem muitas coisas, inclusive o Rodrigo Silva fala nessa entrevista, que a gente vai ver um pedacinho agora, a teologia dele é esquisita, é estranha, porque ela é uma teologia confusa. E ele diz que o Antigo Testamento já não importa, o que importa é o Novo Testamento. Bom, vamos ver um pedacinho da entrevista. Você estava falando, né, de coisas polêmicas que você falou no podcast, você disse que o pastor Caio Fábio, é perigoso o que ele fala, né? E eu queria saber o que tem de perigoso que ele fala, porque ele é um cara que uma galera segue, claro, né? Você também, a galera te segue aí. Quem, Morgan? O pastor Caio Fábio. Caio Fábio. Porque chegaram pra ele e falaram assim, ô pastor, que alegria, chama o Rodrigo pra conversar. E ele falou assim, não, o Rodrigo é um cara que é meio deslumbrado. Vocês chegaram a conversar depois disso? Não, nunca. Eu já ouvi uma vez em Israel. E eu vou, para também não deixar a sua pergunta no ar, porque senão parece que o cara quer sair pela tangente, mas eu só tenho que dizer que eu não quero cometer a deselegância de falar das ideias do cara sem o cara estar aqui para me refutar. Claro. Aí eu não tô sendo ético, né? Mas assim, para também não deixar no ar, o Caio Fábio ele não é inteligente, ele é genial. Sim. Ponto. Eu sei separar os talentos da minha... Agora, só que ele fala coisas que, teologicamente falando, são insustentáveis. Ele disse uma vez, recentemente, que a Bíblia foi uma estupidez que alguém fez de juntar, estou parafraseando, Antigo e Novo Testamento. Temos que ficar só com Jesus, né? O Antigo Testamento passou.
E vocês, alguns de vocês aqui são descendentes de judeu, é impossível entender o Novo Testamento sem dar valor ao Antigo. Você tá entendendo? Então quando o cara fala assim, pô, quer desmembrar a Bíblia, e ele condena todas as religiões, porque é o sistema, estão vendidos ao sistema. Esse pessoal do sistema, porque ele tomou um pé no traseiro da igreja presbiteriana, ele tem recalque em relação a isso, e ele agora pega todas as igrejas e detona, mas com toda sinceridade, ele é a religião dele mesmo. Sim. Porque ele detona todas as religiões, mas ele tem um séquito ali que ele é o guru. Então, assim, é muito fácil pro Rodrigo agora detonar com a igreja batista, presbiteriana, adventista, católica, todo mundo, quando eu mesmo tenho lá o meu YouTube monetizado, com padrão, e os meus seguidores lá todo dia bebendo o que eu falo. Porque se você não acredita em sistema nenhum, então você não pode acreditar nem no sistema que você está criando. Sim. Porque senão, aí agora, tá vendo que eu sou cético? Agora eu vou pedir licença para fazer sua pergunta num outro contexto. Se nenhum sistema presta, por que o seu? por que o meu vale? Exatamente. Você tá entendendo? Aí o camarada, até Paulo, ele questionou o seguinte, que Paulo não entendeu tudo, que fulano não entendeu a graça. Então, quer dizer, o único tá que tretando entendeu, com a Bíblia. Com Paulo. o único que entendeu foi Caio Fábio. Só que Você curioso que chamou eu não de vejo gênio, epístola. mas é um gênio, uma definição um pouco diferente. Não, mas é que a genialidade, Vamos fazer pra o mim, e UFC. sabedoria não são sinônimos perfeitos. Consegue entender? É estranho o tipo de evangelho que ele prega. É um evangelho distoante, é um evangelho que parece que ele quer sair do sistema, né? Ele diz que os pastores dízimo, oferta, sistema, igreja, quando na verdade o sistema era necessário. Inclusive nos podcasts ele cita a passagem em que o bandido da cruz vai para o céu, em que Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É interessante, inclusive, fazendo um parêntese aqui, alguns estudiosos dizem que a vírgula ela está no lugar errado. Eu procurei isso na Bíblia e também não achei uma vírgula que estivesse no lugar certo. Ele diz: te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso? Ou ele diz: te digo hoje estarás comigo no paraíso? Então é uma questão meio complexa aí. Por quê? Porque Jesus ele disse que hoje estarás comigo no paraíso, mas Jesus ele só foi assunto ao céu tipo 5, 6, não foi em 3 dias. Ele teve muito mais dias ali para ir assunto aos céus do que hoje. Ele não foi naquele momento aos céus. Ele morreu, inclusive a sua morte demorou 3 dias para ele ressuscitar. Então é estranho dizer que hoje estarás comigo no paraíso, se a gente não sabe aonde a vírgula estava ali. Mas enfim, isso aí é papo para outro vídeo, beleza? Vamos lá. Ele diz que o bandido da cruz, ele não precisou aceitar Jesus, não precisou se converter, não precisou ir à igreja, não precisou ser batizado, não precisou de nada, tranquilo. Você é o bichão mesmo, hein, doido? A questão é que você não pode se basear, ele é um cara extremamente inteligente, genial. O QI desse cara deve ser absurdo. Falar sobre ele é até estranho, esse cara devia ser estudado, porque ele é muito inteligente, ele é um cara fora da curva. Mas não é por ser fora da curva que ele pode distorcer o evangelho, distorcer a própria Bíblia, que ele conhece tanto. Essa teologia é uma teologia perigosa. Por quê? Porque muitas pessoas estão sendo arrebatadas por causa desse evangelho que ele tem contado. É muito tranquilo esse evangelho, é um evangelho chamado evangelho sem cruz. Evangelho sem consequência. Inclusive, o fato dele ter falado do bandido da cruz nos leva a pensar também que Jesus, apesar de ter todo o poder e autoridade, apesar de ter levado o bandido da cruz para o paraíso, para o céu, ele não tirou o bandido da cruz. Ou seja, todos os atos daquele cara foram condenados na cruz. Fisicamente, ele pagou por todos os seus erros. Agora, ele foi perdoado dos seus pecados. E isso levou ele ao céu. Então, pensar que aquilo que eu faço não tem consequência, esse evangelho sem consequência, isso acaba com o cristão. E isso é um engano. Um engano, na verdade, isso é um chamado na Bíblia de engodo. O que é o engodo? O engodo é quando você tem 99% de verdade e 1% de mentira. É como se tivesse uma água mineral que dissesse ali 99% de água pura e 1% de água de esgoto. O engodo é quando você traz a Bíblia. Tem algumas religiões que eles chegam primeiro com a Bíblia. Batem lá na tua porta, chegam com a Bíblia, te dão autoridade, te dão propriedade e depois eles puxam um livrinho
que dita as regras daquela doutrina. Então é muito perigoso ver o evangelho que o Caio Fábio fala e prega como um evangelho de Cristo, um evangelho puro, um evangelho condensado, um evangelho com densidade. Porque você dizer que está brigado com todos os pastores já é muito estranho. Porque os pastores são pessoas, eu estou falando aqui de pastores sérios, tá? Pastores sérios. Aqueles caras foram designados por Deus para trazer pastores, cuidar de ovelha, cuidar. Dízimo e oferta é bíblico, isso é incontestável, não dá nem para ficar discutindo sobre isso. Então você simplesmente dizer que no evangelho pode tudo, que o evangelho, inclusive ele diz que ele tem um filho que é homossexual e uma neta que é homossexual. Então, você dizer que isso, o meu filho, nossa, é cheio de Deus, ele é homossexual, mas um homem cheio de Deus, é espiritualidade absurda. Cara, isso não faz sentido, isso não fecha. Por mais que você não goste do que eu estou falando, eu não estou falando de mim, eu estou falando da Bíblia. É a Bíblia que fala, não sou eu que falo. Então, uma pessoa que diverge da maioria, isso é no mínimo estranho. O Evangelho, sim, ele tem igreja e é maravilhoso ter igreja, é importante ter igreja. A igreja é extremamente necessária. É importante, dízimo e oferta é bíblico, isso a gente não discute, isso está lá. E é bênção para a nossa vida. Porque quando você pensa, tem que dar dinheiro, você só está pensando no dinheiro. Dinheiro é a coisa mais espiritual do planeta. Se você conseguir estudar a fundo o que é o dinheiro e o mundo espiritual, você fica doido, porque é extremamente conexo. Porque o dinheiro ele faz parte da sua vida. Quando você trabalha, você dá horas de vida. Então o seu dinheiro acaba sendo condensado. Parece loucura isso, mas cara, é um outro estudo para um outro vídeo, ok? A questão é, a gente tem que ter cuidado. O Caio Fábio é um cara maravilhoso e genial. Porém, a sua genialidade não torna ele dono de uma doutrina que já está pronta, a Bíblia que já está pronta. Inclusive, ele fala que está fora do sistema. Mas ele criou um próprio sistema. Ele vende livros e é livros sobre o Evangelho. Ele fala de coisas do Evangelho. Inclusive, quando ele se apresenta como pastor e reverendo, ou reverendo. Tudo é de acordo com a Bíblia, tudo gira em torno do sistema que ele quer sair. O que eu quero trazer aqui é cuidado com aquilo que você vê, cuidado com os pastores que você segue. Esse evangelho sem cruz é um evangelho muito perigoso, muito perigoso. Se não tem consequência, se eu faço o que eu quiser, se eu tenho que me basear na exceção do bandido da cruz para eu ir para o céu, isso é muito roleta russa, é muito você ficar tentando. E aí quando chegar a hora, será que você vai para o céu? Será que você está salvo? Ou será que você é só um simpatizante do Evangelho? Todos os discípulos, sem exceção, morreram de forma absurda por causa do Evangelho, por amor ao Evangelho. Inclusive eu nem queria gravar esse vídeo aqui porque é um vídeo meio sensível, porque você está falando de alguém. E assim, eu amo Caio Fábio, vi várias pregações antigas dele, eu vi várias pregações antigas que são presente de Deus para a nossa vida. Mas a partir do momento em que ele desvirtuou aquilo ali, desvirtuou esse evangelho dele, é um evangelho muito estranho, muito diferente. É necessário que a gente seja como a igreja de Bereia, que a gente pegue as escrituras e a gente veja que aquele que está falando está baseado naquilo que está escrito. O Antigo Testamento ele é maravilhoso e extremamente necessário, toda a Bíblia é necessária. Porque se eu rasgar o Antigo Testamento, eu não vou poder falar daquele que veio. Eu não vou poder falar que grandes coisas me tem feito o Senhor. Eu não vou poder falar inclusive de Jesus, que diz, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi enviado ao matadouro e como ovelha muda se sacrificou por nós. Muitas coisas no Antigo Testamento remetem ao Novo Testamento. É a partir do momento em que você diz que isso é errado de alguma forma, você já está infringindo aquilo que é
é trazido por Deus, que é a palavra de Deus, que é todo o contexto, é toda a Bíblia, toda ela. Inclusive de Gênesis a Apocalipse fala de um Jesus, é esse Jesus que nos traz essa graça. Mas não é uma graça para que você possa fazer o que você quiser e viver da forma que você quiser. Você recebe a Jesus sim, mas você se converte a Jesus. E essa conversão, ela precisa mudar aquilo que está dentro de mim. Aquilo que é ruim em mim precisa melhorar, precisa ser bom. Eu preciso ser como Jesus. E a partir do momento em que as pessoas estão ali na mesa rindo comigo, se deliciando daquelas palavras, daquelas brincadeiras. Eu não estou dizendo que o crente tem que ser chato, não estou dizendo que o crente tem que ser quadrado, não. Mas tem um jeito de falar. Jesus certamente falaria de outra forma. Ainda que Jesus não tivesse pecado, a linguagem é diferente. Não precisa ser chato. Por exemplo, eu não me considero chato. Aliás, muita gente fala, pô, Rico, você fala de uma forma diferente e tal. Beleza. Mas a partir do momento em que eu abro minha boca, eu tenho que tocar pessoas, ainda que eu fale do meu testemunho, que foi triste, que foi podre e foi... Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio. Agora, eu preciso pregar esse Jesus, o Jesus da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Pastores, eu preciso estar junto com os pastores, porque é uma missão. Deus não mandou um cara só para ser diferente de todos os pastores e fazer a sua doutrina e conseguir Jesus por essa doutrina totalmente diferente, inclusive da Bíblia. A gente precisa tomar cuidado com o que a gente está vendo, ser como a igreja de Bereia. A gente lê e saber aquilo que a pessoa está falando se confere com as Escrituras. A Escritura é a nossa base. Se você não conhece a Bíblia, se você não conhece a Escritura, então, meu amigo, você está fadado ao fracasso espiritual. Infelizmente é isso. Amém? Em nome de Jesus, eu quero, ainda que eu não seja nada, ainda que eu nem seja conhecido, ainda que ninguém me conheça, eu quero orar pelo Caio Fábio, que em nome de Jesus, ele consiga entender a humildade de Cristo, que ele consiga entender que não precisa só parecer ser humilde, mas eu preciso ter um coração quebrantado diante de Deus. Eu preciso fazer parte da igreja, da eclésia, da noiva de Cristo. Aquilo que Jesus mais ama é a noiva. Eu preciso estar inserido nessa noiva, eu preciso fazer parte da noiva. Em nome de Jesus, que o Caio Fábio volte. Assim como a igreja, como Jesus disse, tenho porém contra ti, que deixaste as primeiras obras. Ah, Deus, em nome de Jesus, que ele seja tocado. E que ele possa usar todo esse potencial que Deus deu para ele, para o evangelho puro. Mas um evangelho de confronto. Um evangelho que não é para fazer qualquer coisa e vai para o céu. Vai fazer qualquer coisa e Jesus aceita. Jesus te aceita como você é, mas não como você está. É necessário ter uma atitude diferente. É necessário andar como Jesus andou. E aí sim, a minha vida vai ter todo esse potencial, toda essa genialidade para o evangelho, para a cruz de Cristo. E essa a gente nunca deve negar. Amém? Compartilha esse vídeo, curte, se inscreve no canal, toca no sininho e comenta aqui o que você achou de tudo isso que eu falei, ok? Que Deus te abençoe, fique na paz, um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.